Estamos ao vivo no estudo de hoje. Nós vamos fazer uma pregação muito fácil de ser entendida, de ser ministrada também, em Lucas capítulo 5, sobre a pesca maravilhosa. Essa mensagem é muito impactante, eu gosto muito de ministrar ela, eu gosto muito de estudar, já preguei ela várias vezes, e você vai entender esse texto como nunca antes, de uma forma bem profunda, de uma forma fácil de você conseguir ministrar, você vai entender de forma tão clara, tão profunda esse texto, que nunca mais você vai conseguir pregar esse texto de forma diferente. Amém? Então vamos lá? Lucas capítulo 5, a pesca maravilhosa. Amém? Já está compartilhada a tela aí. Vamos lá. Versículo 31, tá? Nós vamos começar no versículo 31, por quê? Porque todos os pregadores, eles começam pregando aqui, ó, em Lucas capítulo 5, versículo 1. Nós vamos começar pregando esse texto em Lucas capítulo 4, versículo 31. Por quê, irmão Vitor? Você vai entender agora. Isso aqui é uma das coisas que eu ensino para os meus alunos, principalmente no Manual do Pregador, sobre o poder do contexto. Olha isso aqui como é profundo. O texto diz, gente, no versículo 31, e desceu a Cafarnaum. Quem desceu? Jesus desceu à cidade de Cafarnaum, a cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Então, Jesus estava pregando aos sábados. E o texto diz no versículo 32 que admiravam, as pessoas se admiravam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Então, Jesus era uma pessoa que pregava com autoridade. Agora você vai entender o que está escrito no capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Por que, irmão Vitor? Que as pessoas estavam tão interessadas em ouvir a palavra de Deus, a palavra que vinha, né, de Deus através de Jesus. Jesus também é Deus, tá? Mas isso é para uma outra aula, porque Jesus pregava com autoridade. Por isso que eu falo, gente, você precisa entender o poder do contexto. O contexto vai te trazer um entendimento tão profundo da palavra que você vai pregar, que a sua pregação ela vai ser diferente, ela vai ser mais profunda, ela vai ser muito mais gostosa de se ouvir, de se entender. As mensagens que você vai ter para pregar vão ser muito mais profundas. Todo mundo prega Lucas capítulo 5, mas ninguém se atenta para o versículo 31 e 32 do capítulo 4, capítulo anterior. Então agora você entendeu por que Jesus estava sendo apertado pela multidão. Quem entendeu aí, comenta aí, entendi. Por que Jesus estava sendo apertado pela multidão? Porque ele pregava com autoridade. Se você entendeu, já escreve aí, entendi. Comenta aí. Já deixa o seu like também, por favor. Abençoe nosso canal. Tá só começando, gente, nosso canal. Tem já 30 aulas com essa aqui. 30 aulas, gente. Não é brincadeira, não. Não é fingir de estudo bíblico, não. É 30 aulas. São 30 aulas profundas para você aumentar seu conhecimento bíblico. Só o conteúdo que tem aqui no meu YouTube já é um curso básico de teologia, hein? Vamos lá? Então é o seguinte, ó, o pessoal comentando aí, boa noite, né? Entendi. Isso aí, gente, isso aí. Então Jesus, ele pregava com autoridade. Por quê? Porque ele tinha vencido o deserto. Porque ele venceu as provações, ele passou por uma guerra espiritual contra o diabo. E ele estava pronto para ministrar. E Jesus estava sendo apertado pela multidão. E a Bíblia diz que ele estava junto ao lago de Genezaré. Irmão Vitor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que enquanto Jesus estava ali sendo apertado pela multidão, lá no mar, perto de Jesus, né, alguns metros de Jesus, estava quem? Estava 2 barcos junto à praia, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Então, enquanto Jesus estava ali, pronto para poder abençoar a multidão, pregar para a multidão, o Pedro e João, eles estavam no barco, lavando as redes. Já tinham descido ali, né? Estavam lavando as redes e eles estavam muito tristes, gente, porque a pescaria tinha durado a noite toda e eles não tinham pegado nada. Você tem noção do que é isso aqui? Você trabalhar e não ter resultado, isso se chama frustração. Então eles estavam frustrados, eles estavam tristes, estavam abatidos porque não tinha acontecido aquilo que eles queriam. E no versículo 3 diz que entrando Jesus num dos barcos. Então haviam quantos barcos? Repare aqui no texto. 2 barcos. Haviam quantos barcos? 2 barcos. Isso aqui é importante para a pregação, hein? Haviam 2 barcos, mas Jesus escolheu um. Amém? E esse barco que Jesus escolheu foi o barco que era de Simão. O Simão aqui é Simão Pedro, tá? É o próprio Pedro. Jesus, ele escolheu o barco de Pedro, gente, para poder pregar para a multidão. E ele pediu que afastasse um pouco da terra. Então, ele falou assim, ó, Pedro, né, afasta um pouco da terra aí o barco, porque eu quero pregar para a multidão, porque a multidão não está conseguindo deixar eu pregar para eles.
Eu quero pregar para eles. Então, Jesus usou o barco de Pedro como um púlpito para abençoar a multidão. Presta atenção agora, que agora vem a mensagem. Qual é a mensagem, irmão Vitor? Que enquanto Pedro estava com o problema de não ter pescado nada, Jesus estava usando o problema dele para abençoar a multidão. Isso aqui é forte, irmão. Você tem noção que Jesus pode estar usando a tua dificuldade, o teu problema, a tua luta para abençoar muitas pessoas através da sua vida? E Pedro, ele poderia ter falado assim, não, você não vai usar meu barco aqui não, vai para outro lugar lá. Pedro deixou, Pedro permitiu que Jesus usasse o barco dele para pregar. Isso aqui traz uma grande lição, meu irmão. Será que em meio à tua dificuldade, você deixa Jesus usar os teus bens para que vidas sejam alcançadas? Você deixa Jesus usar o teu barco quando você está, né, na dificuldade? Será que você deixa Jesus usar o teu carro quando tem pouca gasolina? Você deixa Jesus usar a tua casa para sustentar e ajudar pessoas quando a despensa não está tão cheia assim? Será que você deixa Jesus usar a tua vida, os teus bens materiais, para que pessoas sejam abençoadas? É essa a mensagem que Pedro está nos ensinando, que no meio da dificuldade, se a gente deixar Jesus usar a nossa vida, ele vai nos usar mesmo a gente estando em escassez, com problema, com dificuldade, com falta de algumas coisas na nossa vida. Jesus, ele vai nos usar, porque ele vai estar no barco. E nesse texto, é bem claro que Jesus, ele se assentou e ensinava do barco a multidão. Jesus, ele estava sendo apertado pela multidão aqui no versículo, aqui no versículo 1. E agora, no versículo 3, ele está usando o barco de Pedro para alimentar essa multidão. Jesus começou a alimentar a multidão espiritualmente com a palavra. Começou a encher a multidão de palavra. E a multidão foi ouvindo aquela mensagem porque ele pregava com autoridade. As pessoas começaram a ser impactadas, tocadas, curadas, libertadas de muitas coisas ali. Versículo 3. Versículo 4, né? E quando acabou de falar, olha só, depois que Jesus acabou a pregação dele, o texto diz, deixa eu aumentar aqui para vocês, o texto diz que Jesus ele falou com Pedro, né? Simão é Pedro, tá bem? Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. O que Jesus estava fazendo aqui, Pedro? Eu já cuidei da multidão. Pedro, eu já preguei para a multidão, já abençoei a multidão. Agora, Pedro, eu quero abençoar a tua vida. Pedro, agora quero resolver o teu problema. Pedro, agora quero te ajudar. Deixa eu falar um negócio para você. Jesus, ele quer usar a tua vida sim, mas ele também quer te abençoar. Ele quer abrir porta para você, meu irmão. Ele quer fazer milagre na tua vida também. Então não fique pensando que Jesus te esqueceu, que você, né, faz a obra, mas Deus não te ajuda, Deus não abre porta. Querido, teve uma fase da minha vida que eu trabalhava na obra e só luta, cansaço, provação e nada acontecia, até que um dia o Espírito Santo ministrou meu coração. E ele ministrou a seguinte coisa, que Deus não deve nada para ninguém. Quando você trabalha na obra de Deus, Deus te recompensa, Deus te abençoa. Você pode ver aquela passagem do rei Ezequias, quando ele recebe a sentença do profeta dizendo assim, olha, arruma a tua casa que você certamente morrerá. A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e começou a chorar e falou assim, Senhor, eu andei na tua presença, eu fiz tua obra. Realmente ele fez. Ele restaurou o templo, voltou o culto. Na época, né, que não estava nem culto, estava tendo para Deus. E Deus foi lá, acrescentou 15 anos de vida para ele. Porque Deus não deve nada para ninguém. Deus, ele não vai dever nada para você, meu irmão. Se você está trabalhando para Deus, ele vai te recompensar. Você crê nisso? Quem que crê nisso? Comenta aí, eu creio. Você crê nisso? Você crê que Deus vai te recompensar? Que o seu trabalho não é em vão? Que Deus ele vai abençoar, já está abençoando a tua vida? Porque Deus ele sempre abençoa aqueles que cooperam com a sua obra. Deus ele abençoa, meu irmão. Então, primeiro, Jesus, ele usou o barco de Pedro para resolver o problema da multidão. Agora, Jesus vai usar o mesmo barco de Pedro para resolver o problema dele. Você sabia que uma das coisas mais difíceis não é você pregar para os outros, é você pregar para você mesmo. Uma das coisas mais difíceis não é você
Falar de Jesus para os outros, é você falar de Jesus para si mesmo. Uma das coisas mais difíceis não é você, meu irmão, é falar que Jesus vai curar a vida dos outros, é você crer que Jesus vai curar na tua vida, que ele vai abençoar a tua vida, que ele vai fazer na tua vida. A gente é bom de pregar para os outros, de falar de Jesus para os outros, de acreditar que Deus vai fazer na vida dos outros, mas e na nossa? Repara que aqui no texto, olha só, aqui no texto está escrito, respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. O que Pedro está fazendo aqui? Pedro está colocando a responsabilidade em Jesus. Porque ele está falando assim, Jesus, eu estou cansado. Eu já tentei muitas vezes. Não deu certo. Foi a noite inteira. Eu vou lá por causa da sua palavra. Porque sem ela eu não sairia daqui. Você está entendendo que tem pessoas que estão na frustração porque elas ainda não entenderam que elas precisam seguir a direção da palavra de Deus? Se você seguir a direção da palavra de Deus, você vai ter vitória. Deus vai abrir porta, milagres vão acontecer, Deus vai te restaurar, Deus vai operar maravilhas. Mas para isso você precisa seguir a direção da palavra de Deus, a direção que Jesus te dá. Para de querer ir para lugares que Deus não mandou você fazer. Quantos crentes estão aqui que a pessoa está no grupo de jovens, é líder das irmãs, é no grupo de coreografia, é não sei o quê, e você está fazendo um monte de coisa que Deus não mandou você fazer. Se Deus te chamou, meu irmão, para ser um pregador da palavra, seja um pregador da palavra. Ajude a tua igreja, mas não fique fazendo funções que Deus não te chamou. Esses dias mesmo, né? Teve uma irmã que ela comentou, né, que ela saiu de vários grupos da igreja, porque ela estava cansada, frustrada, ela estava fazendo um monte de atividade na igreja para tapar buraco e não era o chamado dela. Ela estava triste, ela estava abatida, porque ela estava fazendo coisas que Jesus não chamou ela. Então, faça aquilo que Deus mandou você fazer. Faça aquilo que Deus orientou você a fazer. Não fuja do seu chamado. Para de ficar querendo fazer 1000 coisas na igreja, você não faz nenhuma. Foque naquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Você que está chegando agora aí, por favor, tá bom? Deixe seu like aí. Compartilhe também a nossa live aqui. Nosso canal do YouTube está só começando. Então, abençoe o nosso canal, que está sendo uma fonte de bênção aí para milhares de pessoas, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, nós já aprendemos aqui muitas coisas. Vamos continuar que a mensagem está só se desenvolvendo ainda. Então, Pedro, ele lançou a responsabilidade sobre Jesus. Ele lançou essa responsabilidade sobre Jesus. E Jesus, meu irmão, ele garante. Quando ele fala para você seguir uma direção, ele vai fazer. Ele vai abençoar. Ele vai abrir porta. Ele vai operar maravilha. Ok? Versículo 6. Versículo 6 agora. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. E fazendo assim, olha só isso. Pedro estava cansado e podia dar desculpa. Não, eu vou amanhã. Não, eu vou depois. Agora não dá. Isso é nada a ver. Eu não creio nisso. Meu irmão, não adianta você receber uma palavra de Jesus e você não seguir a direção que ele te deu. Deus já te deu a vitória. Mas quem vai para a guerra é você. Quem vai para a batalha é você. Quem tem que se levantar é você. Jesus liberou a palavra de vitória para Pedro, mas quem tinha que pescar a ele? E quantas pessoas estão desistindo porque estão cansadas? Você está cansado de tentar? Comenta aqui para mim. Você tem se sentido cansado? Você está cansado? Você está cansada? Você tenta, faz e nada dá certo, as coisas não mudam, sua vida não muda, parece que as coisas não crescem, você não consegue se desenvolver, você não consegue vencer a timidez, você não consegue se libertar de alguma coisa. É um cansaço que está prendendo você. Quem é que está sentindo cansado? Comenta aí. Cansaço. Comenta aí. Quem está sentindo cansado? O Espírito Santo hoje ele vai tocar a tua vida, vai renovar você. O Espírito Santo hoje vai tirar esse peso das suas costas, porque você hoje está recebendo uma palavra de Jesus, para você ir na direção que ele te deu. E essa palavra não voltará vazia. Ela vai tocar, vai abrir porta, vai restaurar, vai curar, vai restaurar casamentos, famílias, vai renovar espiritualmente. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, meu irmão. A palavra de Deus, ela opera maravilhas. Ela opera sinais. É através da palavra. Se você não crer na palavra, a tua vida não vai mudar. Pedro, ele venceu o cansaço, ele venceu o desânimo, ele venceu toda a preguiça para poder fazer aquilo que Jesus mandou ele fazer, porque era a vida dele que precisava ser mudada. Meu irmão, é a tua vida. Se você não luta pela tua salvação, quem é que vai lutar pela tua salvação? Diz para mim. Quem que vai? Quem que vai lutar pela tua salvação?
Se nem você se preocupa com ela, se nem você teme a Deus, se nem você se preocupa em seguir a direção que Deus te deu, meu irmão. E Pedro, o que ele fez? O texto diz, e fazendo assim. Essa palavrinha fazendo assim aqui é o que muda toda a história da vida de Pedro. Que ele saiu daquele lugar de não ter pescado nada e teve uma grande colheita, ele teve uma grande prosperidade na vida dele. Até quando você não vai entender que prosperidade depende da sua obediência. Para de cair nessa conversa fiada e mentirosa de pregadores, de pessoas que falam que você dá 1.000 e Deus vai te dar 50.000. Meu irmão, Deus, ele não é banco de investimento, não, que você coloca 1.000. Tá? É a obediência que traz prosperidade. Você tem que ser obediente ao Senhor. Sim, oferte, abençoe a casa de Deus, ajude aos pobres. Faça isso mesmo, Deus se agrada disso. Mas sem obediência não adianta nada. Obedeça ao Senhor. Amém? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-se a rede. Presta atenção agora. Presta atenção. Lembra que eu disse lá no comecinho do nosso estudo que Jesus escolheu um dos barcos para poder entrar? Lembra aqui, ó? Cadê? Aqui, ó, Jesus ele escolheu um dos barcos. Ó, haviam 2 barcos. Um era de Pedro. Jesus ele entrou primeiro no barco de Pedro. E aqui tem um grande segredo, presta atenção nisso aqui. Tem pessoas que elas ficam com ciúmes porque Jesus não escolheu o barco dela e escolheu o barco do irmão. Deixa eu falar um negócio para você. Cada um tem o seu momento. Cada um tem o seu momento de Jesus usar, meu irmão. Nesse momento, Jesus usou o barco de Pedro. Só que vai chegar um momento que ele usaria o outro barco também. Porque o texto diz aqui que, como esse barco de Pedro já estava muito pesado por causa dos peixes, eles tiveram que pedir sinal ao outro barco, aos companheiros que estavam no outro barco. Tem muito crente que não entende isso. Não tem problema de Deus estar usando o teu pastor, o teu amigo, o obreiro da tua igreja. Deixa Jesus usar o barco dele. Mas saiba que a tua hora também vai chegar, porque esse obreiro não vai dar conta sozinho. Ele não vai conseguir sozinho, não vai conseguir pregar sozinho, cuidar da igreja sozinho, cuidar dos irmãos sozinhos. Vão precisar de você e vão te chamar, e vai ser nessa hora que Deus vai te usar, meu irmão. A gente precisa parar de ficar brigando por cargo na igreja, ficar brigando por posição, por oportunidade. Está na hora de crescer e amadurecer. Porque vai chegar um momento que vão precisar da sua ajuda. Haviam 2 barcos. Primeiro foi usado de Pedro e depois foi usado o barco dos amigos de Pedro. E o texto diz que eles foram e encheram ambos os barcos. Todo mundo foi abençoado. Todo mundo recebeu de Deus. Todo mundo recebeu, meu irmão, a bênção. E a Bíblia diz ainda de maneira tal que quase iam a pique. Deixa eu falar um negócio para você. A bênção de Deus vem conforme a sua medida. Amém? A bênção de Deus vem conforme a sua medida. Porque se o barco de Pedro fosse maior, caberiam mais peixes. Mas só coube no barco de Pedro a quantidade exata de peixes. Por isso que eu digo, aumente o seu barco. Que é isso, irmão Vitor? O que você está querendo dizer? Aumente o teu conhecimento. Aumente a sua humildade. Aumente, meu irmão, o teu amor. Aumente a tua comunhão. Aumente a tua oração, o teu jejum. Porque o tamanho do seu barco vai ser o tamanho que Jesus vai te abençoar. Meu irmão, essa mensagem é forte. Essa mensagem... Quem que está pegando? Quem está sendo abençoado? Quem está aprendendo? Comenta aí. Comenta aí. Meu irmão, você vai receber conforme o tamanho do seu barco. Ah, irmão Vitor, eu tenho pouca unção para pregar. Claro, meu irmão, o teu barco é desse tamanho o seu barco. Seu barco é bem pequenininho, você vai receber conforme o tamanho do teu barco, meu irmão. Quanto maior for o teu barco, mais bênção de Deus vai caber nele. Jesus, ele quer te dar mais, só que você não tem estrutura para receber o que ele quer te dar, por isso que ele está te abençoando, né? Por isso que ele está te provando. Pode ver, a bênção vem no meio da aprovação. Por isso que ele está te testando, por isso que ele está fazendo você passar por testes e dificuldades. Porque essas provações vão alargar a tua vida espiritual. E Deus vai te abençoar ainda mais do que você tem sido abençoado. Deus tem mais para dar. Deus tem mais, meu irmão, para derramar na nossa vida. Mas cadê os homens e mulheres de Deus que querem aumentar a capacidade do seu barco?
Cadê? Quem é essa pessoa? Eu sou esse, meu irmão. Eu sou essa pessoa que quer aumentar mais, eu quero mais dele. Eu quero mais comunhão, mais intimidade, eu quero que ele aumente mais o meu barco, eu quero que ele me dê mais capacidade para receber mais a presença dele. É isso que Jesus faz na nossa vida, irmão. É isso que ele faz. Versículo 8. E vendo isto, Simão, olha só, olha o que ele fez, gente. Simão, o que ele fez? Ele se prostrou aos pés de Jesus. Vocês querem saber por quê? Por que que quando Simão recebeu essa grande bênção, ele se prostrou aos pés de Jesus? Se vocês querem saber por quê, comentem aqui. Por quê? Comenta aí. Se você quer saber por que que Pedro se ajoelhou aos pés de Jesus, comentem por quê. Meu irmão, isso aqui é forte. Essa pregação, meu irmão, quando Jesus me deu ela, já tem muitos anos. Foi uma pregação que impactou muito a minha vida. Já preguei essa mensagem muitas vezes chorando. Muitas vezes. Vocês querem saber por quê? Comentei por quê. Olha aí, irmã Giane, ó, quero aumentar o meu barco. Isso aí, gente. Vamos aumentar nosso barco. Por quê? Por que que Pedro caiu aos pés de Jesus? Sabe por quê? Porque quando Jesus faz uma obra em nossa vida, essa obra é tão grandiosa, é tão poderosa, é tão extraordinária, que você não suporta ficar de pé. Quando Jesus ele opera na tua vida e muda a tua história, não tem ninguém que consiga ficar de pé diante da sua glória. Meu irmão, estou sentindo a presença de Deus aqui. Estou sentindo a presença de Deus. Muitas pessoas não vão conseguir ficar de pé, meu irmão, esses dias aqui em casa. Eu acordei de manhã, eu ajoelhei aqui na sala da minha casa, levantei a mão assim, e comecei a agradecer a Deus, porque quando você recebe algo da parte de Deus, é impossível você ficar de pé diante dele, você só quer agradecer, você só quer se humilhar, você só quer adorar, você só quer se entregar na presença dele. Se você não está se prostrando mais, se você não está conseguindo mais se derramar aos pés do Senhor, meu irmão, você precisa ter novas experiências com Deus. Você precisa passar por novos desafios e ter novas experiências com Ele, porque Deus ele está nos chamando para um lugar de comunhão, de intimidade, de adoração, de quebrantamento. É nesse lugar que Ele está. Imagina Pedro, não tinha nada para comer, para levar para casa, para sua esposa. E aí, de repente, ele vai lá numa pescaria, ele joga uma rede, ele pesca algo ali, quem sabe, não sei, não diz, mas a semana inteira. Meu querido, quando você vê o milagre de Deus na sua vida, você não suporta em pé. Você pode ver a história de Isaías. A Bíblia diz que quando ele viu o céu aberto, que ele viu a glória de Deus lá, o trono de Deus, a Bíblia diz que ele confessou, ai de mim, que tenho lábios impuros. Ele não conseguiu ficar... não conseguiu resistir, né? A glória de Deus teve que confessar seus pecados. Quando a gente vê a história de Paulo, quando Jesus se manifesta para ele, que vem aquela grande luz sobre Paulo, ele cai de joelhos, porque não tem ninguém que consiga ficar de pé diante da sua glória. E o texto ainda diz, pois que o espanto se apoderara dele. Então imagina a pessoa ficar assustada, imagina a pessoa ficar sem palavras, imagina a pessoa ficar assustada sem conseguir se expressar diante da grande obra que Deus fez na vida dela. Isso aconteceu naquela passagem que o povo estava murmurando assim, ô Moisés, nós vamos morrer aqui, né? Por que Deus tirou a gente do Egito? Aí Deus usa o Moisés e fala assim, ó, diga para o povo que hoje eu vou dar livramento para eles, calai-vos, porque eu vou pelejar por eles. Naquele dia Deus mandou o povo parar de murmurar, o povo calar a boca. E aí Deus abriu o mar, e o mar se abre. Quando o mar se abre, o povo fica tudo assim, ó. E o povo passa pelo mar quietinho, porque a obra de Deus é tão grande que ela cala até os murmuradores. Meu irmão, Deus ele vai calar a boca de muita gente próxima a você, que está murmurando, que está reclamando, que está falando que você não vai chegar a lugar nenhum, que Deus não é na tua vida. Deus vai calar a boca de muita gente através das obras que ele vai fazer na tua vida. Amém? Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Amém? E nesse texto nós vemos que o espanto se apoderara de Pedro e dos demais, né? E todos os que estavam com ele, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Presta atenção aqui. Eles não ficaram maravilhados, nem espantados, por causa da pregação de Jesus
lá em cima do barco deles. Eles ficaram espantados pelo milagre que Jesus havia feito. Amém? Então, o milagre que Jesus havia feito, eles ficaram espantados pelo milagre. Porque tem pessoas que se convertem com a pregação da palavra. Tem pessoas que se convertem somente quando elas veem milagres. Cada um Deus trata de um jeito. Tem pessoas que se convertem quando elas recebem a palavra com autoridade. Outras pessoas só se convertem quando Jesus opera um grande milagre. Amém? Vamos lá? Vocês estão pegando, estão aprendendo? Por favor, tá? Se inscrevam no canal. Compartilhem também, por favor. Tá abençoando esse canal, está só começando, meus irmãos. Versículo 10. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Então, todos ficaram ali prostrados diante de Jesus. E Jesus, então, ele diz. E disse Jesus a Simão, não temas, porque de agora em diante serás pescador de homens. Existe um grande segredo nesse texto. Existe um grande segredo. Poucas pessoas se atentam nesse versículo 10 aqui. Ó. Vocês querem aprender o que significa ser um pescador de homens? De verdade. Se você quer aprender, comenta aqui, eu quero. Porque hoje eu vou ensinar para você o que significa ser um pescador de homens. Ah, irmão Vitor, ganhar almas. Vai muito além disso. Vai muito além, meu irmão. Quando você entende o que é ser um pescador de homem, meu querido. Pedro, ele era pescador do quê? Ele era pescador de peixe, ok? Para você pescar um peixe, quem que gosta de pescar? Quem que pesca? Não sei se você mora... Qual cidade que você é também? Já comenta aí. Qual cidade você é e se você já pescou. Comenta aí. Quando você vai pescar, você tem que ir com a varinha ou com uma rede, não é assim? Se você for com a varinha, você tem que ter uma isca no anzol, certo? Senão você não pesca um peixe. Então, Pedro, ele era uma pessoa que ele tinha que ter uma ferramenta para pegar os peixes. Agora, Jesus está dizendo assim, Pedro, eu vou te dar uma ferramenta para você pescar homens. Você não está pegando, né? Jesus está querendo dizer assim, Pedro, eu vou te dar algo e esse algo vai te fazer ganhar muitas almas. O que era, irmão Vitor? Seria o Espírito Santo. Quando Jesus diz que Pedro seria pescador de homens, ele receberia o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e assim as almas se achegam ao Senhor. Mas preste atenção, não dá para um pescador pescar sem ter isca no anzol. Você sabia que quando a gente não é um pescador de homem, a gente é pescado pelo diabo? Você sabia disso? Você sabia? Por que tem muitas pessoas que não conseguem almas para Jesus? Porque você está sendo pescado pelo diabo. Se você não é um pescador de almas, você está sendo pescado pelo diabo. Como assim, irmão Vitor? Eu vou te explicar. Vou te explicar o seguinte. Quando a pessoa ela não é uma pescadora de homens, ela está caindo muitas vezes em tentações. O diabo ele vai tentar atrair você com uma isca. E essa isca é o pecado, que é a sua maior fraqueza. A minha maior fraqueza. O diabo ele sabe quais são as nossas fraquezas. Então ele sempre vai tentar colocar diante de nós uma isca para nos atrair e nos pescar, para que a gente não se torne um pescador de homens. Isso aqui é forte, hein, gente? Isso aqui, olha, isso aqui ninguém ensina para você, hein? Presta atenção, hein? Então nós estamos aprendendo aqui que um pescador de homens é uma pessoa que recebeu de Deus uma isca para que os homens sejam atraídos até Deus. Ok? E quem faz isso, meu irmão, é o Espírito Santo através da sua vida. É isso que ele faz. Só que muitas pessoas não estão ganhando almas porque estão sendo pescadas pelo diabo. Agora, comentem aqui para mim. Interage comigo, participa da aula, tá bom? É importante para você aprender. Você está sendo, melhor, você quer ser um pescador de homens ou você quer ser pescado pelo diabo? Se você quer ser um pescador de homens, comenta aí. Quero ser um pescador. Então saia, meu irmão, desse lugar que você está sendo pescado pelo diabo. Saia desse lugar que você está sendo pescado pelo inimigo, onde ele está roubando você da presença de Deus, impedindo que você cumpra o seu chamado, impedindo que você ganhe almas para Jesus, impedindo que você viva coisas grandiosas, extraordinárias. Se liberte disso, meu irmão. Abra mão. Porque Deus quer te usar como um pescador de almas. Deus, ele quer te usar. Mas nós estamos, muitas vezes, caindo
na isca do maligno, na isca do diabo, e ele está nos roubando do nosso chamado, da presença de Deus. Seja livre em nome de Jesus. Olha aí o pessoal comentando, ó, quero ser um pescador de homens, quero ser um pescador. É isso aí, gente, isso aí. Não desista, não. Não importa em quantas iscas você já mordeu do diabo. Eu já mordi um monte de isca do diabo. Mas a partir de hoje você vai ser livre. A partir de hoje você vai ser um pescador de homens. Você não vai ser mais fisgado pelo medo, pela mentira, pela impureza, pela malícia, pela inveja, pela cobiça, pela impureza. Não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você, a partir de hoje, você será uma pessoa que é um pescador de homens. E o texto ainda diz: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. É muito fácil você deixar tudo quando você não tem nada. É muito fácil. Agora, você deixar tudo quando você recebeu tudo que você queria, aí é outra coisa, meu irmão. Renúncia não é o fim do ministério. Renúncia é o começo do seu ministério. Aprenda isso. Renúncia não é o fim do chamado, não, meu irmão. Do discipulado. Renúncia é o início do seu chamado, é o início do seu ministério. Ser um pregador não é a última opção. Ah, eu tentei fazer faculdade e não deu certo. Eu tentei ser não sei o que, não deu certo. Ah, vou ser pregador agora. Não. Ser pregador é você ter todas as opções do mundo. E mesmo assim, escolher ser um pregador. Renunciar a todas as outras coisas e falar assim, Deus, eu quero ser um pregador da sua palavra. Ser um pregador, meu irmão, não é por acaso, não é sem querer, é porque você tem um chamado. E o texto diz que eles deixaram tudo. Eles deixaram a bênção que eles tanto precisavam, abençoaram a família deles lá e foram seguir a Jesus. Sabe por que tem muitas pessoas que não conseguem viver o chamado? Porque a pessoa, ela ama mais a bênção do que ela recebeu do que o próprio Jesus. Isso aqui é triste, hein, irmão? Tem pessoas que amam mais a bênção do que o próprio Jesus. Até o meu pastor presidente lhe fala, né? Que tem pessoas que abraçam Jesus colocando a mão no bolso dele, porque a pessoa só está interessada naquilo que ele pode dar, e não em quem ele é, e não em servir pela autoridade que ele tem, porque ele é Senhor, ele é Criador de todas as coisas. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, chegou o tempo dos pescadores de homens se levantarem. Chegou o tempo dos obreiros que abriram mão de suas vontades, de seus desejos, abriram mão de coisas grandiosas nesse mundo para alcançar algo maior em Cristo. E você é essa pessoa, Jesus te chamou para ser essa pessoa. Então não tenhas medo. Jesus disse para Pedro, Pedro, não temas, porque de agora em diante você será um pescador de homens. Jesus, ele te chamou para algo maior, para algo poderoso. Ele te chamou para algo grandioso, meu irmão. Mas o primeiro a entender esse chamado tem que ser você. Porque se você não acreditar no seu chamado, quem vai acreditar? Se você não for o profeta da sua vida, meu irmão, você vai acreditar em alguém que for entregar alguma profecia, alguma palavra profética para você? O maior profeta da sua vida é você mesmo. Porque você tem que profetizar na sua vida todos os dias, que você vai vencer batalhas, provações, dificuldades, que você não vai parar, que você vai vencer essa luta. É isso que você tem que fazer. Você tem que entender isso, que o maior profeta da sua vida é você mesmo. Então, a partir de hoje, você vai se tornar um pescador de homens. E se você é tímido, se você tem pouco conhecimento bíblico, se você quer aumentar o teu conhecimento na palavra, se você quer aprender a montar as boas de pregação, eu quero te convidar para você fazer parte dos nossos alunos, né? De ser um dos nossos alunos, para você se inscrever no Manual do Pregador, ok? O Manual do Pregador, ele é um curso online, tá bom? Onde tem aulas gravadas, onde você aprende a falar sem timidez, a se preparar para a pregação, você aprende como se abrir para pregar, como preparar o esboço, como poder obedecer os princípios bíblicos, né, de um verdadeiro pregador. Também a biblioteca do pregador, que são as aulas sobre esboços de pregação também. Esses esboços de pregação, vamos lá, gente. Esses esboços de pregação tem sobre saudações, tem sobre José, tem sobre Viva de Naim, tem a parábola das 100 ovelhas, o cego de Jericó, Jesus no deserto, Espírito Santo, Viva de Naim. Aqui são os esboços em vídeo e também em PDF para você poder baixar aqui, tá ok? Não sei se tem alguém aqui que já é meu aluno, escreve aí. Se tem alguém aqui que já é meu aluno, escreve aí. O Manuel já escreveu aqui, ó. Ó, tô lá.
Muito bom, amém. Deus abençoe muito a tua vida, tá bom? A Adriana também já nós falamos. Deus abençoe, Adriana. Tá bem? Obrigado mesmo, tá bom? É isso aí, gente. Quem quer se inscrever no Manual do Pregador, o link está aqui embaixo do vídeo, tá bem? Está escrito ali, curso de pregação, Manual do Pregador. Clique no link para você poder estar entrando e se inscrevendo. Entre para o meu grupo de estudos também, já se inscreve aqui no canal. Toda segunda-feira tem aula às 7h55, ok? Então, se você ainda não é nosso aluno, inscreva-se no Manual do Pregador e faça parte do nosso curso para pregadores, para quem quer perder timidez. Para quem esse curso, Vitor? Para quem quer perder timidez, quem quer ter mais conhecimento, pregar mais de 30 minutos, poder falar da palavra sem medo, sem falar coisas erradas. Amém? Então, Deus abençoe vocês, tá bom? E até a nossa próxima aula. Ah, mais uma coisa, hein? Escreve aqui o seu depoimento. Antes de você sair do vídeo, escreve o seu depoimento sobre essa aula. Foi abençoado? Aprendeu? Você foi edificado com essa aula? Porque assim mais pessoas são abençoadas através do seu testemunho. Então, testemunhe. Amém? Testemunhe, escreva seu depoimento. Eu vou colocar lá no Instagram, para que assim mais pessoas sejam edificadas com seu depoimento e possam assistir nossas aulas que tem aqui toda segunda-feira. Amém? Deus abençoe muito, meus irmãos. Em nome de Jesus, antes de sair, escreva seu depoimento. Tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe.